Olá, Moreira Lopes, boa tarde para você, boa tarde a você também, ouvinte do Sintonia da Tarde, e a você, internauta do Tribuna do Leste. Nós falamos ao vivo aqui da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, com mais uma edição do Ronda 710. Hoje vamos falar sobre o Junho Violeta, que é o mês de prevenção à violência contra a pessoa idosa. Nós conversamos com a delegada especializada de atendimento à mulher, doutora Adline Ribeiro. Doutora Adline, muito obrigado pela participação mais uma vez. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos e a todas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo mais uma vez, né, Danilo? Exatamente, doutora. Esse Junho Violeta, muitas pessoas podem não saber a respeito dele, né? Já que são tantas datas, Junho Vermelho, Maio Amarelo, Maio Laranja. Fala um pouco para a gente, doutora, quais são os principais tipos de violência contra a pessoa idosa e como eles se manifestam na sociedade brasileira. Na verdade, Danilo, se a gente for analisar direitinho, os idosos estão expostos aí a diversos tipos de violência, né? Temos aí a violência física, temos aí a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência institucional, né? Aquele abandono, a negligência. Então, são inúmeros tipos de violência que, infelizmente, acontecem ali no seio familiar, né? Ou em alguma instituição em que o idoso está ali para ser cuidado. Então, é muito importante que a gente observe os sinais. Por exemplo, a violência física, realmente ela pode deixar algumas marcas, mas existe aquele tipo de violência que não é perceptível, como, por exemplo, ali um beliscão, né? Um tapa. Então, precisamos estar sempre atentos ali às mudanças de comportamento daquele idoso. Muitas das vezes a gente fala isso aqui sobre as crianças, né? Que não conseguem falar, se manifestar, e da mesma forma os idosos, que às vezes estão ali acamados, não falam, estão sofrendo diversos tipos de violência. Então, é preciso estar atento, porque, por exemplo, no caso do abandono ali, no caso da negligência, os cuidados básicos com aquele idoso ali estão deixando de ser efetivados, e isso ali pode trazer consequências físicas, psicológicas para ele. Outro caso que acontece muito aqui na delegacia é aquela violência patrimonial, né? Em que as pessoas que estão ali cuidando do idoso retêm ali seus cartões, né? De benefício, de recebimento de proventos, e utilizam para outras finalidades e não com o idoso. Violência sexual também, Danilo, né? Tem pessoas aí que se satisfazem, né? A lascívia dele com mulheres acamadas que sequer se mexem. Então, existe esse tipo de violência também. Mas o mais importante, Danilo, é a gente estar atento, né? Terceiros ali estarem atentos às mudanças de comportamento daquele idoso e, se perceber algum sinal, denunciar com certeza. Um maltrato que chamou a atenção recentemente foi daquela parente que levou o pai ou o avô, se não me engano, a uma agência bancária e tentou fazer o saque no nome dele. Infelizmente, existe esse tipo de conduta, né, doutora? E quais são os sinais mais comuns de que uma pessoa idosa está sendo vítima de violência e como familiares e amigos podem identificá-los? Então, Danilo, normalmente os idosos apresentam ali, né, marcas, manchas escuras, né, alguns cortes, queimaduras e até mesmo aquela diminuição da autoestima, uma aparente depressão, né? Então, são mais ou menos esses os sinais aí que os idosos começam a apresentar quando eles estão sendo maltratados, né, vítimas de violência aí. Doutora, e também as principais barreiras que impedem os idosos de denunciar casos de violência e buscarem ajuda. Então, Danilo, muitos idosos não denunciam justamente pelo medo, pela vergonha, que, como a gente disse, né, acontece normalmente no ambiente familiar, praticado ali por um cônjuge, por um filho, por um sobrinho, uma neta, etc. Então, eles têm vergonha de expor essa situação. E, por outro lado, existe também o medo, porque normalmente são aquelas pessoas que estão cuidando daquele idoso. Como ele vai denunciar aquela pessoa que está cuidando dele? Ele fica numa situação muito vulnerável, muito difícil. Tanto que o Disque 100, né, ele recebe ali diversas denúncias, e a gente vai falar sobre isso, quais são os órgãos, né, que estão prontos aí para receber a denúncia, e ele não corresponde com a realidade. Ele é muito subnotificado. Por quê? Porque muitos idosos sofrem esses maus tratos, sofrem todos os tipos de violência e não denunciam. Então, infelizmente, a vergonha e o medo, né, fazem com que esses números não correspondam à realidade e esses idosos continuem sofrendo com esses abusos. Doutora, também tem os impactos psicológicos e físicos da violência na saúde da pessoa idosa a longo prazo.
Isso, Danilo. Na verdade, né, toda ação vai ter uma reação. Então, a gente fala que esses impactos físicos, por exemplo, ali, é a falta de apetite com aquela consequência de ter uma desnutrição. Ela tem ali uma depressão, ela tem ali uma alteração do sono. Então, são diversos os impactos que o idoso tem quando ele está sofrendo esses abusos. E que medidas preventivas podem ser adotadas pelas famílias para proteger seus membros idosos da violência? Na verdade, Danilo, a gente tem que fazer valer, né? Tem que ter pulso firme aí com relação ao Estatuto do Idoso, né? Que é a Lei 10.741 de 2003, né? Existe aí um estatuto que rege todos os direitos, alguns crimes específicos praticados contra os idosos. Então, se a gente fizer valer, né, esse código, a gente já vai estar tendo aí uma forma de prevenção. E, além disso, aquela outra que eu já falei, estar atento aos sinais. A gente tem que vigiar, tem que monitorar esse idoso se ele está tendo algum tipo de comportamento inadequado. E qual o papel das campanhas de conscientização, como o Junho Violeta, na mudança de atitudes e comportamentos em relação ao tratamento dos idosos? Então, Danilo, assim como as outras campanhas, das outras cores, né? O mês aí, o junho, essa campanha, ela justamente, o Junho Violeta, era para ela conscientizar a população, né, no combate à violência contra os idosos. E foi escolhido aí o dia 15 de junho, que é justamente o mês, né, em que a ONU elegeu como sendo o Dia Mundial da Conscientização, né, do combate à violência contra o idoso. Então, a campanha tem essa finalidade. A gente tem que seguir com ela o ano inteiro, mas a gente intensifica ela no mês de junho para que as pessoas fiquem alertas, como você disse no início, né? Muitas pessoas nem sabem que existe o Junho Violeta. Então, ele está aí para marcar justamente o mês do idoso. Correto, doutora. Para a gente finalizar, de que forma e para quais instituições podem ser realizadas denúncias de maus tratos contra os idosos? Então, Danilo, a gente tem aí o Disque 100, né, que atende diariamente, 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana. Pode estar sendo realizada a denúncia através do Disque 100. Temos aí a Delegacia de Polícia, né, que você sempre me apresenta aí como delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, mas aqui nós também atendemos os casos, né, cometidos, os crimes aí praticados em desfavor dos idosos. Então, aqui a delegacia também está apta para receber esse tipo de denúncia, assim como em caso de urgência, emergência ali, né, um caso de flagrante, temos aí a Polícia Militar, 190, Defensoria Pública, Ministério Público. Na verdade, às vezes as pessoas ficam na dúvida, onde é que eu vou? Vai em qualquer órgão da rede de proteção, faz a denúncia que com certeza o encaminhamento para o órgão correto será feito. Então, o importante é não deixar de denunciar. Doutora, muito obrigado pela participação. Fica o recado aí. A pessoa idosa ou parentes que possuem idosos jamais deixarem acontecer esse tipo de violência contra idosos, que é mais comum do que a gente pensa. Exatamente, Danilo. É a nossa responsabilidade, né? É aquilo que eu falei no início. Muitas das vezes os idosos estão acamados, eles não têm condição. Então, a gente tem que perceber e fazer por eles. Correto, obrigado à participação da doutora Adline Ribeiro. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.